Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as comunidades, paróquias, cidades, toda a arquidiocese de Fortaleza e seus grupos de oração se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. A luz da aurora apareceu. Eu sou Éder Machado, estarei com você aqui até às 22 horas na sua rede Shalom de Rádios, na sua Shalom FM e também no YouTube da Renovação Carismática Católica. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC em toda a arquidiocese de Fortaleza. Com produção de Vera Cruz, coordenação geral Vicente de Paulo, na técnica Rian e Luminous Play, realização Ministério de Comunicação da Renovação Carismática Católica e Rádio Shalom. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa pra gente aproveitar juntos nessa noite e você pode participar com a gente. Entra lá no nosso Instagram, entra lá no nosso post, comenta, também no direct, mande a sua mensagem, manda o seu testemunho, manda também a divulgação do teu evento, tá realizando algum evento, tá preparando um seminário, traz para nós essa informação que a gente divulga aqui no nosso programa. Você que está acompanhando no YouTube, comentário, né? Deixa aí o seu comentário, manda aí onde é que é o teu grupo de oração e qual é o dia que ele funciona. Então quem está assistindo nosso programa já não fica sem essa informação, já pode ser convidado para também ir para o teu grupo de oração conhecer, então não deixa de participar do nosso programa. Lembrando que você também pode marcar a @RCC Fortaleza CE no Instagram e a gente pode, obviamente, compartilhar, repostar as tuas postagens, as tuas divulgações. E no programa de hoje teremos a participação dos irmãos do grupo de oração São Miguel Arcanjo. Tem gente bonita aqui, todo canto tem gente bonita hoje. Teremos também, e na pregação, representando alguém fundamental na nossa vida, que é enviada pelo próprio Deus hoje, é a Yasmin. Responsabilidade grande, grande. E representando o Conselho Arquidiocesano, o chefe hoje aqui é André. Bem-vindo de volta, né? Faz tempo que você não aparece. Rapaz. Boa noite, meus ouvintes. Boa noite quem está acompanhando a gente aí. É sempre uma alegria muito grande estar aqui representando o Conselho da Arquidiocese de Fortaleza. Muito bem. Mas para a gente começar o nosso programa de hoje, daqui a pouco a gente conhece esse povo bonito que está por aqui. A gente vai primeiro pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, pedir que nesta noite tudo se realize conforme sua graça. A gente que está vivendo ainda essa graça da ressurreição, a gente ainda está no aleluia, né? Que a gente possa celebrar esse aleluia cotidianamente na nossa vida, que essa alegria se perpetue na nossa missão, né? André, tem coisa pior do que um cristão que diz que é evangelista com a cara fechada? Já diz a ilustre frase, né? Um santo triste é um triste santo, né? Então, não tem como viver esse mistério da salvação com a cara emburrada, não tem como. É verdade, Jesus venceu a morte, então... Alegria, aleluia e aleluia. É verdade. Então, nessa mesma alegria que a gente possa celebrar juntos e pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, você que está na sua casa, você que está voltando para casa nessa noite, você que está voltando da missa, inclusive, né? Talvez você que até esteja aí ouvindo alguma coisa na internet, parou aqui por acaso, fique aí porque a gente vai trazer muito da espiritualidade deste grupo de oração para a sua vida nessa noite, tá bom? Então vamos pedir você no seu trabalho ou em qualquer lugar que você esteja. Se estiver no carro, preste atenção no volante, mas escuta, pede ao Espírito Santo que guie os teus passos, ilumine os teus caminhos, porque Ele é o Espírito que sopra onde quer. Independente do que você está vivendo, independente de como foi a tua semana, não sei como é que foi o seu trabalho,
não sei como é que você está na faculdade, não sei como é que está na sua casa, mas entrega tudo aquilo que você está vivendo nas mãos do Senhor, porque Ele pode direcionar a tua vida e dirigir os teus passos. Pede ao Espírito Santo que ilumine o teu caminho e que tudo pode se realizar, né? Porque Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e é capaz de tocar o teu coração, sondar o teu coração e realizar uma obra nova na tua vida. Peçamos juntos. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque Jesus continua salvando. Porque existem almas lá no seu grupo, lá na sua cidade, lá na sua diocese, que precisam assumir Jesus como Salvador das suas vidas. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Deus Santo, forte e imortal, Jesus meu Salvador. Pela água que jorrou, nova criatura sou. O que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Estou em Cristo Jesus. Viverei a proclamar. Em nenhum outro há salvação.
verdade está enraizada na ação do Espírito Santo de Deus, que possamos redescobrir a alegria e a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento, e é neste clima nós que apresentamos aqui quem está no nosso programa hoje, que nós vamos acolher, inclusive o nosso tema, né? Perdoar para ser perdoado. A gente está vivendo hoje um domingo importante. Sim ou não, André? Importantíssimo, né? Domingo aí que nós celebramos o dia da misericórdia, né? Onde o Senhor ele derrama seu sangue e água sobre nós. Encontra, né? A palavra misericórdia é o encontro das misérias, né? Onde o amor do Senhor encontra a nossa miséria, nos restaura, nos faz novo, né? Então é o dia mais do que especial que nós estamos vivendo. Muito bem, e por ser especial, então a gente trouxe aqui, né? Estamos aqui com este grupo de oração, né? Eu tô meio aqui quase da cor deles aqui na mesma paleta, né? Nem foi combinado, mas a gente tá quase na mesma paleta. Então, grupo de oração São Miguel Arcanjo, povo que luta, povo que batalha. E eu já gostaria de saber aqui quem tá do meu lado, representando neste momento o grupo. Quem é você que veio trazer a palavra de Deus para nós? Boa noite a todos que acompanham. Eu sou a Yasmin. Nesse tempo eu sirvo ao Senhor em Ministério de Pregação, no grupo de oração São Miguel Arcanjo. Também estou fazendo parte do núcleo com o nosso querido André, em Ministério de Pregação Arquidiocesano. E é uma honra estar aqui. Agradeço pelo convite, representando o nosso grupo, o nosso coordenador, Nonato, que é o coordenador do grupo de oração. Muito bem. E do lado dela tem aqui, como ela já colocou, né? Coordenador da pregação. O homem é forte, literalmente forte. Quem é o André, meu querido? Vamos lá, né? André, 30 anos, faço parte do grupo de oração Ágape, né? Eu sempre faço essa brincadeira, perdoe os irmãos que estão aqui, mas é o melhor grupo de oração que existe, o grupo de oração Ágape. Nesse tempo, né, por graça de Deus e por misericórdia, né, servindo na Arquidiocese de Fortaleza como coordenador do Ministério de Pregação. Muito bem, muito bem, muito bem. E, André, diante de tudo que a gente está vivendo, vivemos uma paixão de Cristo de início, né? Uma Semana Santa, depois vivemos uma Páscoa. Como você falou, hoje é uma data muito importante, muito significativa. Como é que a gente pode, de repente, melhor celebrar tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque, assim, se a gente pensar em Quaresma, a gente já vive um tempo de recolhimento, né? Se a gente pensar em Semana Santa, a gente vive uma espécie de luto. E a gente vive uma alegria depois que esse luto é quebrado com a vitória sobre a morte. Como é que nós, cristãos, devemos viver esse período e o período daqui para frente, porque tem algo que vem lá na frente, que possivelmente você vai comentar. Como é que a gente vive esse tempo após tempo? Como é que a gente deve viver melhor esse vários tempos importantes, um atrás do outro? É até engraçado, né? Porque quando a gente faz esse histórico, eu lembro da estrutura do nosso movimento, né? Que tem por base um querigma, né? E a gente vive isso, né? A gente passa por todas essas etapas, né? Aí quando encontra ali o momento do pecado, da salvação, e aí a partir daí é uma nova história, né? A gente vive essa alegria. Nós temos que nos alegrar de fato, porque o Senhor ressuscitou para nos dar vida, né? Como diz a leitura de Isaías 55, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, e nós estamos aqui porque Ele sofreu, ressuscitou por nós, então devemos nos alegrar, mas uma alegria que também transforma, não uma alegria passageira, uma alegria festiva somente de momento, mas uma alegria que deve nos incomodar a continuar vivendo, relembrando todo o sacrifício de Jesus, para não ser um sacrifício em vão.
para que essa alegria ela seja uma alegria duradoura, né? A palavra do Senhor, lá em João 15, ele diz: se observar os meus mandamentos, permanecer em mim, e você experimentar uma alegria plena, uma alegria completa, né? Então, a gente deve viver essa alegria, mas observando aquilo que o Senhor nos ensinou durante todo esse período, para que nossa alegria não seja uma alegria pela metade, mas sim uma alegria plena, uma alegria de que, como também na leitura do domingo da Páscoa, né, que está lá em Colossenses, ressuscitado com Cristo, somos também novas criaturas. Então, viver nessa alegria como novas criaturas, novos homens, novas mulheres, que veem o sacrifício de Jesus e desejam viver, de fato, uma alegria plena, verdadeira, que não acaba, e que somente quem se lança mesmo, se derrama no Senhor, sabe do que a gente está falando. Então, se por acaso você nunca experimentou, se lance nos braços do Senhor, porque é uma alegria que a gente poderia passar 10 programas aqui tentando explicar, mas só quem vive sabe o como é bom ser de Deus, meu irmão. É muito lindo a gente contemplar na igreja o tempo de Deus, né? A liturgia ela nos convida a entrarmos nesse tempo e ordenarmos a nossa vida para esse tempo, né? Existe tempo para tudo. E acompanhar o tempo litúrgico é entrar nesse tempo de Deus, né? Tivemos o tempo ali da quaresma, que os santos vão dizer que é o outono da alma, né? Para nos preparar para esse novo tempo, que é a primavera, o tempo da alegria, né? Para a gente não fazer da nossa vida uma eterna quaresma, mas que a gente tem tempo para tudo, o tempo de morrer com Cristo para ressuscitarmos com Ele e irmos em missão, né? Anunciamos essa alegria, essa boa notícia. O nosso Deus venceu a morte, Ele está vivo e abriu os céus para nós. Yasmin, deixa eu te perguntar. Vem as perguntinhas, né, André? Tem que ter as perguntinhas, né? Tem que ter as perguntinhas. Yasmin, você acabou de falar de quaresma. Eu lembro de... Até Jesus foi tentado, né? Foi forte. Como é que a gente faz para ficar de pé? Como é que o cristão faz para ficar de pé? A gente está falando de misericórdia, aí a gente tem aquela coisa... será que Deus perdoa tudo? Né? A gente cai, levanta, cai, levanta. Será que é sempre assim? Ou existe uma fórmula, não mágica, mas existe uma fórmula de a gente ficar em pé? É uma fórmula não mágica. É a graça. É a graça. Um combate, né? Como São Paulo vai dizer. Lutar o bom combate, combater o bom combate. E o tema da nossa pregação de hoje vai trazer isso. Os sacramentos, essa graça que a igreja comunica, que é Cristo que continua operando o seu mistério salvífico, né? Os sacramentos, uma vida sacramental, de oração, de comunhão, de luta mesmo diária, né? É muito comum no nosso movimento a gente ter essa experiência de missa, né, sempre que possível diária, confissão bem regular, estarmos constantemente buscando esse exame de consciência, que é uma ação que o próprio Espírito Santo ilumina, né, a nossa consciência acerca do pecado, acerca do estado da nossa alma. Então, assim, perfeito só quando entrarmos no céu mesmo, né? O santo, como São Francisco, Papa Francisco, né? É o pecador que não desiste, né? Até, me permita, não sei se foi Papa Francisco, foi São João Paulo II, agora troquei. São João Paulo II. São João Paulo II. O santo é o pecador que não desiste. Então, estamos sob essa condição do pecado, as consequências do pecado estão em nós, mas com a graça que nós testemunhamos em Cristo, a gente consegue permanecer de pé. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, o programa é assim, tá animado hoje, né? Mas, André, tem algo que o Conselho quer falar para nós e eu gostaria que você trouxesse a palavra do Conselho Arquidiocesano para nós nessa noite. Jesus ressuscitou, aleluia! Hoje, né, dia 12 de abril de 2026, é o nosso segundo domingo da Páscoa, né? Nós estamos comentando aqui, domingo da misericórdia. Nós do Conselho Arquidiocesano desejamos para você, caro ouvinte, que está nos acompanhando, uma feliz, abençoada Páscoa, né? Uma feliz vida nova no Senhor. A palavra lá de Lucas, né, no capítulo 6, versículo 36, vai nos dizer: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. A doutrina católica, ela nos ensina que Deus ele é rico em misericórdia. E essa verdade, ela encontra a sua expressão mais sublime quando nós vamos de encontro à divina misericórdia.
Essa devoção ela foi revelada por Jesus a Santa Faustina Kowalska e tornou-se um dos pilares da espiritualidade católica contemporânea. Por meio de suas mensagens, o Senhor recordou ao mundo a necessidade de confiar na sua misericórdia e de estendê-la também aos outros. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. É um chamado bíblico central para o perdão, compaixão e amor ao próximo, destacando a necessidade de ação concreta e de caridade. Assim como nós rezamos no nosso Pai Nosso, onde nós dizemos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, portanto, se recebemos do Pai perdão e misericórdia, também nós devemos perdoar e misericordiar o nosso próximo, os nossos irmãos. O nosso Papa Leão ele expressou o desejo de que o amor de Deus seja uma certeza constante em nossas vidas. Ele diz assim, abre aspas, Deus é amor, Deus me ama, Deus me esperava e eu o reencontrei. Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é salvação. Deus sim, Deus é vida. Que estes pensamentos nos acompanhem sempre ao longo das nossas vidas. Então esse é o recado, né, do nosso Papa para nós. Ele exalta aí o amor de Deus, a grandeza de Deus e que nós levamos, que nós tragamos para a nossa vida, para a nossa realidade, para a nossa casa, para a nossa família. O tempo pascal, né, que nós estamos vivendo, que nós nos encontramos agora, ele dura 50 dias e terá a sua plenitude lá em Pentecostes. Justamente essa graça que você disse que nós vamos viver daqui para frente, nós vamos já experimentar desse tempo, né, onde nós da Renovação Carismática somos muito agraciados com esse tempo de Pentecostes. O tempo pascal, portanto, é um tempo de grande alegria espiritual, onde devemos viver intensamente na presença de Cristo ressuscitado, que por meio da sua paixão, morte e ressurreição nos redimiu. É o tempo de assumirmos o nosso batismo, de nos imbuir cada vez mais nesse Espírito Santo. É o tempo de anunciar Cristo ressuscitado e dizer às pessoas, e cada vez mais forte, sem nunca nos esquecer, em nenhum outro a salvação. Vivamos intensamente esse tempo de graça que a igreja nos coloca e que nós possamos escolher as suas bênçãos. Cultivemos esse tempo por meio de oração, meditação da palavra de salvação e participando dessa vida sacramental, agradecendo o Senhor da vida, por todas as suas bênçãos. A Renovação Carismática, ela faz um convite muito especial para você, que nos acompanha, né, pela Rádio Shalom, pelo YouTube, né, RCC Fortaleza. Venha viver essa graça, venha viver essa vida nova, nesse dia da Páscoa. Participe de um grupo de oração. É um lugar onde nós vamos experimentar da graça de Deus, onde nós vamos experimentar da oração, da pregação, do batismo no Espírito Santo, um lugar de se sentir com certeza muito amado por Deus. E com certeza, se você não participa ainda, tem um bem pertinho de você. O grupo de oração é essa célula fundamental da Renovação Carismática Católica, onde nós vamos viver e experimentar essa graça do batismo do Espírito Santo. E por falar em mover do Espírito Santo, a gente não poderia deixar de falar da nossa querida e amada Santa Helena Guerra, que é a nossa patrona, a patrona da RCC, que tem a sua memória litúrgica celebrada no dia 11 de abril, que foi ontem, né, a data de sua Páscoa Eterna, o dia da sua morte, que aconteceu em 1914, e olha, veja a graça, num sábado de aleluia. E essa nossa santa conhecida como a apóstola do Espírito Santo, e nós da Renovação Carismática, nós tivemos a graça de viver, né, a novena, a renovação de todo o Brasil, vivemos essa novena do dia 6 ao dia 10. E quantas graças, né, nós podemos testemunhar, viver e experimentar através das mãos, né, de Santa Helena Guerra, né, meu irmão? Então que nós possamos acolher, sempre lembrar dela também, que é uma grande santa, que é a nossa patrona, que nos acompanha, é de fato a apóstola do Espírito Santo. E para nós que vamos continuar aqui no programa, que vai continuar nos acompanhando, que Deus possa nos abençoar, nos guiar nesse tempo, nos guiar nesse caminho de perseverança, buscando sempre cada vez mais o Cristo ressuscitado. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Muito bem, aleluia, aleluia. Te fazer uma pergunta ainda, André.
diante de tudo isso que você falou, né? Primeiro, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, né? E Jesus, que é o nosso exemplo, ele dava a outra face para ser batida. Por que é tão difícil perdoar? Prefere a nossa humanidade, né, meu irmão? A nossa humanidade ela é muito fraca, né? Então, em um dos estudos que eu fiz, né, que fala dos temperamentos, uma das maiores doenças que nós trazemos dentro de nós é o egoísmo e o orgulho. Né? E é muito aflorado dentro de nós. E aí, esse estudo foi feito no livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Todos nós temos os nossos temperamentos, né? Mas o nosso temperamento ele não é a regra final, porque o Espírito Santo ele sempre pode transformar. E todos os temperamentos têm as suas qualidades e os seus defeitos. E um dos grandes defeitos que nos leva é justamente esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade, de não se sentir afligido, de não se sentir magoado. E isso gera um mal muito maior em nós do que talvez a pessoa que nos ofendeu, que falou algo contra nós. Então, que nós possamos deixar de fato, né? O Espírito Santo, ele é o operacionalizador da salvação, né? O Senhor nos deu a salvação, mas quem operacionaliza em nós é o Espírito Santo. Então que nós deixamos ser transformados pelo Espírito Santo para viver essa misericórdia, para perdoar, para ser perdoado, porque é uma condição que Deus coloca, né? Misericordiosos serão aqueles que alcançarão a misericórdia, aqueles que forem também misericordiosos. Então que nós possamos deixar o Espírito Santo nos moldar, tocar na nossa ferida, que às vezes dói mesmo, machuca, mas nós precisamos deixar ser curado. E o Espírito Santo tem poder para isso. Muito bem, muito bem. Você já viu que o programa hoje está, né? Vamos de música, já já a gente volta para o nosso grupo de oração. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e juntos vivemos os nossos carismas. E todos os domingos aqui na sua rede Shalom de rádios, você tem a experiência de viver conosco este grupo de oração, sempre com um grupo de oração diferente, novo, novos sorrisos, pessoas que vêm trazer um pouco da sua espiritualidade aqui conosco. E quão rico isso é, né? Quão bom é a gente poder conhecer pessoas novas e também viver uma espiritualidade sempre viva, sempre jovem, né? Que a gente possa hoje receber o grupo de oração São Miguel Arcanjo. E eu já gostaria de conhecer aqui o Ministério de Música que vai trazer para nós o louvor. Quem são vocês? Boa noite. É um prazer, meu nome é Joyce, né? Eu faço parte do grupo de oração São Miguel Arcanjo, né? Estou aqui à disposição, é um prazer estar aqui com vocês, né? Participar desse momento de graça, né? Essa ação grandiosa do Espírito Santo na minha vida, estou à disposição para ser instrumento do Espírito Santo, né? Para todos que estão ouvindo e para nós também, né? Que toda a graça começa em nós mesmos, né? Que estamos em missão. Boa noite, meu nome é Guilherme, eu faço parte do grupo de oração Raiz de Deus, mas nesse momento eu estou aqui ajudando o grupo de oração São Miguel. Oi, boa noite, é uma satisfação estar aqui, meu nome é Têmio, neste tempo como coordenador do Ministério de Música do grupo São Miguel Arcanjo, é uma satisfação imensa estar aqui nesse momento com vocês. Muito bem, muito bem. Então, vamos louvar? Vamos! Como diz essa canção, né? Vamos orar cantando, pedindo ao Senhor para que Ele derrame o seu amor em nós, né? E hoje nós estamos dando nosso sim para Ti, Senhor. Então vem derramar em nós o Teu amor, o Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. Derrama o Teu Espírito sobre todos nós.
faz chover sobre nós águas vivas. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós águas vivas. Águas vivas, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, Faz chover sobre nós águas vivas. E já entrando nesse clima de oração, né, movido por esse Espírito Santo, esse amor real, vivo, que nos salvou, que a gente possa nesse momento pedir essa presença, sentir essa presença do Espírito Santo em nós, no nosso coração. Esse Deus, ele que vem manifestar o seu infinito amor e a sua infinita misericórdia para conosco, seus filhos amados. Sim, Espírito Santo, neste momento, eu te peço a graça de ser dependente da tua misericórdia. Somos filhos teus, Senhor, escolhidos, eleitos, amados. Custamos, Senhor, o teu sangue na cruz. E tu venceste, Senhor Jesus, tu passaste por todo esse processo de sofrimento, de morte, por amor aos teus filhos. Que nós possamos a cada dia, Senhor, sermos dependentes da tua misericórdia. Porque somos dependentes, Senhor, da tua misericórdia para acordar, para falar, para andar, para viver, Senhor. Somos dependentes da tua misericórdia. Sem a tua misericórdia, nós não somos nada. Não temos nada a te oferecer, Senhor. E através dessa canção, Senhor, nós colocamos e depositamos o nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos, toda a nossa estrutura física, psicológica, Senhor, espiritual, tudo que temos, que somos, para sermos, Senhor, dependentes desse teu amor, dependentes da tua infinita misericórdia. Dá-nos essa graça, Senhor. Sei que é misericórdia e teu amor por mim, Porque sou tão fraco para então seguir. Não tenho nada em minhas mãos, Como um cego na estrada, nada de valor para te dar. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Permanece conosco, Espírito Santo. Nós te pedimos, vem ser o nosso pastor.
Vem nos direcionar, Senhor. Vem nos ensinar, Senhor, a cada dia que sem Ti nós não podemos realizar nada, nós não podemos fazer nada, Senhor. Somos dependentes de Ti. Meros pecadores, fracos, frágeis, vacilantes, e que precisamos a cada dia, Senhor, buscar esse amor infinito do Teu coração misericordioso. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia. Muito obrigada por esse amor infinito, Senhor. Louvado seja, exaltado seja, por tamanho amor, por insistir com o Teu amor, Senhor, por nós. Não desistir de nós. E continuando nesse clima de oração, que o Espírito Santo possa vir nos dando esse direcionamento, nos lavando, nos purificando, nos restaurando. Que o Teu humilde coração, Senhor, manso, sereno, possa nos fazer capaz de Te louvar. Louvar ao Pai, que nos revela o Seu grande amor. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar Seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. E agora a gente vai entregar a pregação, né? Entregar a nossa irmã Yasmin para esse Deus Espírito Santo, que Ele possa vir inspirar a nossa irmã, sua serva, escolhida de Deus, que Ele possa ser luz neste momento. Espírito Santo, neste momento nós Te entregamos esta Tua filha, que ela seja o Teu canal de graça, Senhor, que Tu possas vir selar nela a Tua autoridade através da Tua palavra, que a Tua palavra possa, Senhor, atingir
os teus filhos ouvintes. Que nesse momento, Senhor, tu possa falar através da boca da Yasmin aos teus filhos que te escutam. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Jesus. Te louvamos e te agradecemos que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Yasmin seja abençoada em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido a vocês que estão nos acompanhando, meus irmãos, abre isso. A palavra de Deus, tome a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20. Os versículos de 19 a 23. João, capítulo 20. O Evangelho deste segundo domingo de Páscoa, hoje a festa da Divina Misericórdia. Nós meditamos na palavra do Senhor a continuação da sua aparição depois da ressurreição. Ele primeiro aparece a Maria Madalena e a outra Maria, e a palavra vai nos dizer: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória vai, Senhor. Essa passagem é muito linda para nós, muito cara para nós carismáticos, né? Porque ela já traz ali a prefiguração do Pentecostes, que vai ser relatado lá em Atos dos Apóstolos. Jesus prepara os seus discípulos, prepara os seus apóstolos para a vinda do segundo Paráclito, que era o Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Mas mesmo eles tendo vivenciado tudo, havia ainda um medo, né? Na palavra aí, eles diz aqui o evangelista João, eles estavam as portas fechadas por medo dos judeus. Eles se encontravam provavelmente no lugar do cenáculo, onde veio depois Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, né? E Jesus aparece, se põe no meio deles, aparece ressuscitado. E primeiro ele apresenta a eles as chagas, né, para que eles possam, vendo, crer. Nesse momento aqui havia os 10. Não estava Tomé, que vai ser lido nos versículos seguintes, né? Tomé duvida dos discípulos, porque justamente ele não estava naquele momento quando Jesus aparece. E ele diz que só vai crer quando vê. Jesus apresenta a eles as chagas e lhes saúda com a paz. A paz esteja convosco. A paz que é o próprio Jesus, que é o fruto do Espírito Santo. Essa paz que nós experimentamos depois da nossa experiência com Deus, depois da nossa experiência de batismo no Espírito Santo.
né? Nós podemos testemunhar essa paz que não é uma paz passageira por conta das dificuldades que nós temos a cada dia, mas é uma paz que supera todo entendimento, que é o Senhor Jesus. E ele dá aos seus discípulos essa paz. Ele dá aos seus discípulos a autoridade. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ele sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é o mesmo lá de Gênesis da nossa criação. O Ruá, né? O sopro do hálito de vida que é derramado, que é soprado por Deus ali nas nossas narinas, na criação, em Gênesis. Jesus dá aos seus discípulos agora: recebei o Espírito Santo, recebei o meu Espírito. Porque é muito linda, né? A doutrina da nossa igreja, Santo Agostinho vai trazer isso muito bem, da relação da pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai é aquele que ama primeiro, Jesus o Filho, que recebe o amor do Pai, e o amor do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, é uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Esse amor que é dado é o amor que vai fortalecer a cada um de nós. É o amor que vai fortalecer a igreja. Nesse momento também se confirma a Igreja Católica, né? Jesus nos dá ali os sacramentos que ele já tinha instituído na última ceia, quando ele institui a Eucaristia, quando ele lava os pés dos discípulos e institui o sacerdócio, né? E aqui ele dá essa autoridade aos seus discípulos: aqueles a quem perdoardes os pecados e serão perdoados. Uma experiência que era escândalo para os judeus, é tanto que foi isso até que perseguiu Jesus, né? Essa autoridade que Jesus Cristo tinha, porque só quem tinha autoridade de perdoar os pecados era Deus. Mas Jesus é Deus com o Pai, né? E eles não entenderam isso, eles não creram. E os discípulos ainda assim, mesmo tendo testemunhado tudo, tendo acompanhado Jesus, tendo recebido de perto ali, do coração de Jesus, todo o ensino, eles ainda estavam descrentes. E somente depois que Jesus dá a eles o Espírito Santo é que eles recebem esta força, né? Esta alegria, como a palavra vai nos dizer, né? Eles se alegraram, a alegria da experiência com Cristo ressuscitado, com Jesus Cristo ressuscitado. E essa é a experiência que nós podemos testemunhar, que cada um de nós aqui passou, né? Eu não era católica até 2018, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus. E ali naquele tempo, quando o Senhor me encontrou e eu fiz toda a minha experiência, né, com o amor misericordioso de Deus, eu tive todo um entendimento sobre quem era Jesus, que eu não tinha, sobre o que era os sacramentos, sem entender nada de sacramentos. E a primeira coisa que me veio ao coração, uma verdade no meu coração, foi de procurar o sacramento da confissão. Uma água, né, que lava a gente, que nos purifica. É muito certo isso, que eu só iria ser purificada depois que eu me confessasse. Apesar de não saber nada ainda da doutrina, de conhecer nada ainda da igreja, eu tinha essa certeza muito forte no meu coração, porque este é um dos primeiros frutos do batismo no Espírito Santo. A consciência acerca do nosso pecado, não é? E ali, Jesus dá aos discípulos essa autoridade para que, por meio da autoridade dele, da autoridade de Jesus, a igreja continue operando o mistério salvífico. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado, não é? Mas Jesus ressuscitou, voltou para o Pai e o pecado continuou. Infelizmente, o pecado continuou fora de nós, dentro de nós. O maligno continua querendo destruir as nossas almas. Mas Jesus nos disse que nós não estaríamos sozinhos, nós receberíamos o segundo Paráclito, o Espírito Santo, nosso defensor, para conseguirmos nos manter de pé, não é? Então, Jesus nos dá o sacramento, Jesus nos dá a igreja. A igreja é esse mistério, né, da continuidade de tudo que Jesus fez. Jesus veio para libertar-nos, a igreja
nos dá esse caminho por meio dos sacramentos, por meio do batismo, por meio da confissão, por meio da crisma. É a continuidade do que Jesus fez. A cura dos enfermos, os demônios são expulsos por meio da autoridade de Jesus, que Jesus deixou para a igreja. Essa experiência com a nossa fé, ela muda, né? Ela transforma, ela vai dando um significado diferente para a nossa vida. Não é à toa que a gente está vendo, graças a Deus, por graça e misericórdia de Deus, esse avivamento que foi tão profetizado há décadas, né? E a gente está vendo milhares de pessoas se convertendo no mundo todo para a honra e glória de Nosso Senhor, porque as pessoas estão tendo essa experiência com o Espírito Santo, essa experiência com a misericórdia de Deus. E é o próprio Espírito Santo que convence. Nós estamos aqui em missão, anunciando dessa experiência que nós vivenciamos, mas ela só é eficaz não por nós, porque, né, somos meros instrumentos, também pecadores, como qualquer outra pessoa que nos escuta, nos assiste nesse momento. Mas a graça que nós comunicamos aqui é essa experiência de ter sido perdoados por Jesus por meio da igreja. Não é? Nós não estamos sozinhos. Então, com essa palavra hoje, o Senhor nos convida a trilharmos esse tempo novo, que é o tempo da ressurreição, o tempo da alegria, com a nossa alma totalmente reconciliada, com essa certeza de que a igreja vai administrando os sacramentos, nos purificando, nos libertando de todo mal a cada dia. Você que se afastou da igreja, você que acompanha o programa, que era uma pessoa de caminhada, mas que por ter caído ali se afastou, é um tempo de você voltar. É um convite que o Senhor lhe faz. Você que passou por uma decepção, que foi traído, não é? Muitas vezes a gente acaba se afastando de Deus por conta dessas decepções que a gente passa humanamente, e a gente atribui elas a Deus. Mas o que justamente faltou essa parte fundamental, que é a parte de nós recebermos esse Espírito Santo, de nós fazermos essa experiência com o amor de Deus, de fazermos essa experiência com a misericórdia dele, com o seu sangue e água que é jorrado na cruz, que nos lava, que nos purifica. Não é possível a gente compreender pela razão, é preciso realmente ter esse encontro com Jesus ressuscitado. E o Senhor quer convidar você que está com saudade da casa de Deus a voltar. Busque o sacramento da confissão, a reconciliação, porque não é o padre que lhe perdoa, não é a pessoa do sacerdote, mas é o sacerdote na pessoa de Jesus Cristo. Aí é Jesus que vai agir por meio do sacerdócio dele. Que nós possamos, com a oração agora, com a canção, fazermos essa experiência de irmos ao encontro da misericórdia do Senhor por meio dos sacramentos da igreja. Tendo essa experiência com o sangue e água que jorram do lado aberto de Jesus. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vós ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade em expiação dos nossos pecados.
Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está acompanhando o nosso programa. Eu já gostaria de abraçar você que está na programação da Rede Shalom de Rádios, da nossa Shalom FM, de todos os aplicativos. Muito obrigado por escutar, por participar e também rezar conosco no nosso programa Renovação em Movimento. Lembrando que você também pode ir lá no YouTube. Tem lá as nossas imagens. Quer conhecer quem é este povo que está cantando aí no seu rádio? Pois é, lá no YouTube da RCC Fortaleza, @RCC Fortaleza Oficial lá no YouTube, você encontra o episódio completinho. Por quê, né? Porque depois você pode acompanhar novamente, você pode assistir de novo, pode mandar para alguém o link, alguém que perdeu. Você tem a graça de ouvir a Rádio Shalom. Tem gente que acompanha a Rádio Shalom o dia todinho, né? Que casa abençoada. Mas tem gente que não acompanhou, perdeu, não vai passar novamente, mas lá no YouTube está gravadinho e você pode mandar esta palavra, esta oração, esta vivência para qualquer um dos seus irmãos, inclusive do seu grupo da família, aí do Zap Zap, etc, né? Muito bem, muito obrigado por nos acompanhar. E você que acompanha no YouTube também, né? Muito obrigado por você se inscrever no nosso canal. Eu já estou agradecendo a você que não se inscreveu ainda, porque vai se inscrever agora, para receber sempre a notificação quando o nosso programa entrar no ar, né? E você vai poder, onde quer que você esteja, vai chegar no celular, ó, começou o programa Renovação em Movimento, tá na hora de ouvir, acompanhar, rezar e ainda mandar para os irmãos. Pronto, né? Essa é a grande graça que a gente vive todos os domingos, a partir das 20 horas, né? Depois do programa, ainda tem o Celebrando Pentecostes na TV Canção Nova, então a graça do domingo, Dia do Senhor, está garantida aqui com a Renovação Carismática Católica. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, inclusive lá no nosso Instagram, @RCCFortalezaCE, onde você manda aí o seu DM, participa, dá o seu testemunho, faz a sua partilha, comenta nos nossos posts. É muito bom ter a sua presença, ter a sua participação. Muito obrigado pela sua vida e pela sua divulgação também, porque nós acreditamos que os irmãos carismáticos são fiéis. Então, se são fiéis, todos os domingos a gente está junto aqui, não é verdade? Então você também manda para todo mundo, porque com certeza você quer que essa mensagem de hoje chegue em mais corações, não é verdade? A mensagem de hoje, de todos os domingos, mas de hoje também, precisa chegar a mais corações. Então manda essa mensagem para os nossos irmãos queridos. E eu já gostaria de saber aqui se os meus convidados têm alô para mandar. Tem alô para mandar, André? Sempre tem, né? A gente não pode esquecer, né, do nosso povo. Mesmo assim esquece. Né? Contigo eu não esqueço mais. Eu passei a lista já, que não deixa escapar lá. Né? Um grande abraço, né, primeiramente, a todo o povo do meu grupo de oração, né, grupo de oração Ágape, lindo, maravilhoso. Aí um abraço mais especialmente ainda, né, para o nosso coordenador, João Pedro, né, um grande abraço, meu amigo mesmo, assim, meu irmão. Eu tenho a honra nesse tempo de estar sendo pastoreado por ele, a pessoa, a graça, né? Você ser pastoreado pelo seu amigo, é bom demais, né? Um abraço grande, né? O nosso pároco, o padre Aderlane, né? Que está ali sempre nos acompanhando, sempre nos apoiando, uma grande força. E falar aí com o nosso pároco, um grande abraço também com o padre Rivaldo. O padre Rivaldo é uma grande força para a gente também da renovação e participa de grupo de oração, viu? Grupo de oração Peregrinos da Esperança lá, não estou dizendo, lá da paróquia dele. Então, um grande abraço, Padre Rivaldo. Não posso esquecer dos meus queridos e meus amados pregadores, né? Então, você que é pregador aí da Arquidiocese de Fortaleza, receba também o meu abraço, né? Deus abençoe. É tempo de missão, muito seminário de vida nesse tempo, meu irmão. É muita missão. Então, que Deus abençoe cada um e um grande abraço. Um abraço querido também para o nosso conselho, né? Da pessoa do Paulinho, da Rosângela, né, da Verinha, que é a nossa produtora aqui, de todo o conselho também, sem esquecer de nenhum. Um grande abraço. E é isso. Não, é isso não. E é faltando a parte principal. Um abraço, um cheiro muito grande
pra minha noiva, né, que tá acompanhando. Já pensou em esquecer da noiva, rapaz? O negócio ia ficar pesado, viu? Levar um carão tão grande. Caramba, rapaz. Pensa, então um abraço, um cheiro, um beijo pra minha noiva, né, a família dela também, que é uma bênção. Eu nunca posso deixar de falar do seu Wildes, da dona Paula. Um abraço também pra minha mãe e toda a minha família. E é isso. Muito bom. E levar um carão gigante. Aproveitando essa fala do André, eu já vou, não é da noiva não, tá? O carão escapou. Mas a questão dele falou que tem seminário pra lá, seminário pra cá, que vai pregar ali, que vai pregar acolá. E muitas vezes o povo não manda pra cá pra divulgar, né? Então, às vezes a pessoa... Gente, quem tá em casa, presta atenção. Às vezes você tá aqui no seu grupo de oração e no bairro vizinho tem um outro grupo de oração que tem gente precisando ou querendo fazer um seminário, né? Então essa galera pode ir pro teu grupo de oração, né? Talvez paroquianos da paróquia acompanhem a Rádio Shalom e queiram participar de um seminário e vão ficar sabendo através da rádio. Então é muito importante que você mande para cá o seu convite para que os irmãos também possam participar não só dos seminários, mas de todos os eventos, né? A noite da pizza, do sanduíche, sei lá o que é, né? Estamos juntando dinheiro, fazer uma rifa, não sei o que, para... Divulgue aqui no nosso programa que o programa é da Renovação Carismática. E ela está em movimento, ela não para não. Não para. São 10 anos que está em movimento, graças a Deus. Lembrando, né? 10 anos de programa Renovação em Movimento, agora no mês de abril, inclusive, né? Se for para ser mais claro ainda, dia 16 foi o nosso primeiro programa que foi ao ar na Rádio Shalom. Muito bem, 2016, já faz um tempinho, né? Muito bem. E aí, Yasmin, tem alô pra mandar? Com certeza. Um alô pra minha casa, pros meus filhos, pro meu esposo. Apesar de não parecer, né? Eu falo isso porque não parece mesmo. Tenho 3 filhos. Maria Cecília, Armando Luiz, João Lucas, meu esposo Alan, toda a nossa família, todos os amigos, a todos os nossos irmãos do grupo de oração que estão nos acompanhando. Um abraço, estamos aqui, né, representando vocês, ao nosso coordenador, Nonato, também a nossa antiga coordenadora, Dona Vileuda, ao Anderson Chá, agora na RCC lá em Londrina, no Paraná, que era também o nosso de coordenador, ao nosso pároco, Padre Elano Sami, e, será que eu esqueci? Vou levar carão? Me ajuda. É isso, um abraço grande a todos. Sou coordenador do Ministério de Pregação, mande um alô pra ler. Larga era ele. Vocês ganham abraço também. Todos os irmãos da pregação, como o André bem colocou, a todos os nossos irmãos. Vida longa aos carismáticos. Muito bem, muito bem, muito bem. E do lado de cá, Ministério de Música, tem alô pra mandar. Já disseram que o músico aí tem um outro grupo e que não tem outro grupo, né? E ficou... E aí, tem alô pra mandar também? Tem um alô pra mandar pro meu grupo de oração Raiz de Deus e também pro povo do São Miguel também, que tem muito carinho por eles. É o de sangue e o de criação, é? É, quase. Mais ou menos isso, Alô, mãe, tô aqui no podcast. Um abraço aí pra minha família, né? E os meus amigos, os meus filhos, né? Que com certeza estão me acompanhando. Davi Lucas, o Pedro Lucas. E meu esposo está aqui comigo, né? Me acompanhando também. Então, assim, é uma grande graça. Um beijo, um abraço para cada um do meu grupo de oração, né? São Miguel Arcanjo. E é isso. Eu vou começar pela esposa, que é para não correr o risco de esquecer, né? Então eu não vou cometer uma gafe dessa. Mandar um alô pra minha esposa, Tatiana, que eu amo muito, tá em casa assistindo a gente. Mandar um abraço especial pro nosso coordenador, Nonato, homem de Deus, tá sempre na missão também, incansável, não sei como ela aguenta. Mandar um abraço pra dona Marilene, a coordenadora da Rede de Deus, que sempre que a gente precisa do melhor violeiro da Renovação Carismática, ela sempre dá o seu envio. Então, um abraço para todos que fazem o Raiz de Deus, para o nosso Padre Elano Sami. A gente vive a graça de ter um homem santo aqui na Terra e a gente nem sabe disso. Então, um abraço para o Padre Elano, um abraço também para o nosso coordenador do Núcleo, do Ministério de Música, para o Ítalo, que nesse tempo nos convidou para fazer parte. É uma graça também participar do Núcleo da Renovação. Com isso, abraço também todos os irmãos do Grupo São Miguel Arcanjo. Aproveito para fazer o convite. Estamos lá se reunindo todas as segundas-feiras, 19h40.
Você vai ter todo esse banquete que você viu hoje aqui, muito louvor, muita animação, muita pregação, um batismo do Espírito Santo, se abra a graça de viver esse momento especial na sua vida. Então, sinta-se abraçado, acolhido e venha junto com a gente. Toda segunda-feira, o Seminário de Vida. Estamos nesse momento, estamos iniciando o Seminário de Vida. Ficamos na Paróquia da Glória, ali na Cidade dos Funcionários. Então, vem, meu irmão, vem viver esse momento de graça junto com a gente. Repete então o local, o horário, o dia, bem direitinho, para não ter confusão. Grupo São Miguel Arcanjo, nos reunimos todas as segundas-feiras na Paróquia da Glória, que fica na Cidade dos Funcionários. Bom, então vem viver com a gente esse momento de graças. Estamos iniciando um momento de Seminário de Vida no Espírito Santo. Tá bom? Então vem viver com a gente esse momento de graça. No salão paroquial, após a Santa Missa, que iniciar às 18h30. Então o grupo está iniciando ali em torno de 19h50. Às segundas-feiras, o Seminário de Vida do Espírito Santo será às sextas-feiras. Dia 10 de abril começa, né? Dia 10 de abril começa. Na sexta-feira, dia 10. Começou. Sexta-feira, né? Você já pode ir a partir do segundo. Começou. Isso. Então sinta-se convidado. Vem junto com a gente. Muito bem, muito bem. Então tá aí. Você que é da região, né, da Glória, pessoal lá da Mãe dos Pobres, o pessoal ali do Luciano Cavalcante, enfim, Cambeba, todo mundo daquela região ali pode participar lá do seminário toda sexta-feira, 19... O seminário vai ser a partir das 20 horas. 20 horas. Seminário 20 horas às sextas-feiras, tá bom? Então não deixe a graça passar. Participe do seminário e, obviamente, você vai ser convidado para participar do grupo também todas as segundas-feiras. A gente vai de música, daqui a pouco a gente volta com Fique por Dentro. Renovação em movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo que acontece na Renovação Carismática Católica. Fique por dentro. Fique por dentro. A cultura de Pentecostes não é apenas um conceito, ela é uma experiência viva, gerada no batismo do Espírito Santo e sustentada por um compromisso concreto com a missão. Quando cada grupo de oração assume esse chamado, a chama se espalha, vidas são alcançadas e a missão avança. A RCC Brasil convoca cada um de nós nessa grande missão de evangelizar, participando da campanha Real Missionário Carismático da RCC Brasil, que tem como objetivo arrecadar fundos para a missão do movimento, de modo especial para a construção da sede nacional, nosso cenáculo. Na terceira semana de cada mês, todo participante de grupo de oração é convidado a doar pelo menos R$1 em benefício da RCC Brasil. O coordenador do grupo recolhe as doações e as deposita em uma das contas da instituição com este fim, enviando o comprovante para os contatos fornecidos. Esta é a terceira semana do mês de abril, então em cada grupo de oração será feita a arrecadação do Real Missionário. Gente, R$1, né? Não para comprar um carioquinho, né? Então, vamos participar porque com certeza muitas vidas serão transformadas naquele lugar. Olha o nome do nosso rincão, é cenáculo, né? Tão forte. Então, que a gente possa participar desta graça também, para que em breve, quem sabe, a gente tenha um congresso nacional realizado em casa, né, dentro de casa, um encontro nacional de pregação em casa, né? Então, né? Que a gente não dependa mais de outros locais, e sim, seja em casa. O Ministério de Comunicação Social do Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica do Brasil lançou o concurso de fotografia 2026, que convida comunicadores e membros da RCC de todo o país a registrarem por meio de imagem a experiência do batismo no Espírito Santo. Será selecionada a fotografia que melhor represente a vida espiritual, considerada o primeiro pilar do caminho pastoral do movimento para este triênio de 2026 até 2028. A imagem vencedora será destaque na revista Renovação, estampando a capa e uma matéria especial na próxima edição.
O concurso é aberto a todos, independente da idade, função no movimento, estado civil ou localidade, a participação é individual. Lembrando que o participante deve informar o grupo de oração que participa. As inscrições seguem abertas até 24 de abril. Os interessados devem procurar informações no site rccbrasil.org.br. Tem lá concurso de fotografia da RCC Brasil 2026. Ações assim reforçam o compromisso da RCC Brasil de unir a fé e comunicação, promovendo a vivência carismática também através da linguagem audiovisual. André, há poucos dias a gente lançou um livro aqui, né? E eu questionava, por que a gente não faz mais, né? Porque a gente tem muitos irmãos competentes na música e pouco a gente lança álbuns, pouco a gente lança singles, pouco a gente está lá no Spotify. Pode procurar no Spotify, a quantidade é muito pequena, né? Pouco a gente tem livros, temos poucos. O que a gente tem de filmes? O que a gente tem de curtas-metragens? O que a gente tem de audiovisual? Não é muito pouco, né? Para uma missão tão árdua, tão grande. Acho que falta aí um encorajamento mesmo, né? De se lançar, de ter essa coragem mesmo de fazer o diferente, né? A gente não pode se acomodar. Às vezes a gente fica acomodado. Nós temos toda uma estrutura e é linda, né? Mas às vezes o Senhor pede a gente ir um pouco mais além, talvez a gente tenha um pequeno medo de dar um passo a mais ali numa águazinha mais profunda. Talvez seja esse o problema, mas que o Espírito Santo possa nos conduzir, dar essa coragem aí pra gente se lançar, né? Muito bem, muito bem. Então, Deus abençoe o Ministério de Comunicação, os comunicadores dos grupos de oração. Então, muitas vezes trabalham sozinhos, né? Às vezes trabalham sem estrutura, com toda dificuldade. Eu falo isso porque, né? Enfim, faço parte desse ministério, já coordenei esse ministério, a gente desbravava dioceses por aí, meio mundo aí, o povo tinha tanta dificuldade e muitas vezes não tem apoios, então que a gente possa abraçar. Coordenadores de grupos de oração, abracem os comunicadores do grupo de vocês, né? Não é só aquele meninozinho que bate foto, não é sobre isso, né? Comunicação, gente, é estar à frente, é levar o nome do grupo de oração, a imagem do grupo de oração, enfim, o rosto do grupo de oração para a internet, para outros espaços que às vezes, e principalmente nos tempos de hoje, são até mais desafiadores do que os físicos. Você não acha, André? Assim, uma realidade que a gente teve que aprender a valorizar, né? Foi a pandemia, né? Porque antes a gente talvez tinha uma visão muito pequena sobre o Ministério de Comunicação e na pandemia a gente viu a importância, né? E que a gente não precise passar por uma outra situação parecida para a gente poder valorizar cada vez mais um ministério que é tão importante. É como você disse, não é só tirar foto, né? Mas é levar, às vezes, a palavra, a mensagem, aquilo que o pregador falou no encontro, para uma pessoa que está impossibilitada e talvez aquele trecho, aquela pregação, aquela foto, aquele vídeo pode e tem o poder de transformar a vida daquela pessoa que está lá na sua casa, às vezes doente, às vezes impossibilitado, ou está trabalhando, enfim, são diversas realidades que o Senhor ele se encontra com a pessoa dentro da realidade que ela está vivendo através desse ministério, né? Então é muito importante, né, os coordenadores, né, as pessoas apoiarem cada vez mais, porque é de fato o encontro do Senhor naqueles que momentaneamente não estão podendo fazer esse encontro de volta, né? Muito bem, muito bem. Inclusive eu tenho um testemunho disso. Há poucos dias a gente viveu a Paixão de Cristo e eu tive a graça de estar junto com o pessoal da comunidade Paz e Bem lá em Cascavel. Uma encenação maravilhosa, 5 palcos, uma estrutura incrível, som, luz, a qualidade, fechou a praça, na verdade fechou a cidade, né? Porque teve apoio da prefeitura também. Então, gente, é a coisa mais linda do mundo. E aí eu fui lá para gravar, né? A gente foi com a equipe da Luminous Play para trabalhar a gravação dos momentos, para depois eles trabalharem em DVD, enfim, eles colocam lá no YouTube, lá todo completinho, bonitinho. E aí o coordenador, que é o Magela, não sei nem se você conhece, o Magela chegou para mim e disse assim: irmão, tem uma atriz do ano passado que infelizmente ela não vai poder interpretar esse ano porque ela tá no hospital, ela tá internada. E eu queria muito que a gente pudesse ver a possibilidade de transmitir para ela assistir.
E aí a gente não tinha nem internet no local, não tinha no meio da praça. E em 24 horas ele conseguiu arranjar uma equipe que foi instalar a internet na praça só pra gente transmitir para uma pessoa. E aí a gente fez tudo que tem que fazer, o trabalho técnico para fazer, para transmitir para uma pessoa, né? E essa pessoa testemunhar como testemunhou para eles o que Deus fez na vida dela. Imagina ela ter sido atriz e não pode por causa daquilo, né? E estava longe de casa e etc. Sozinha no hospital, porque ela não estava nem com visita, e ter a oportunidade de receber a visita de todos os outros personagens fazendo essa homenagem para ela, né? Então, eu acho que a comunicação, ela é mal interpretada, mal vista e mal utilizada, né? Principalmente por nós que se dizemos evangelizadores. A gente está aqui fazendo isso, comunicação, né? Então a gente está usando essa ferramenta para chegar até onde você está em casa, né? Então que a gente possa valorizar essa ferramenta que com certeza alcança muitos corações e que a gente nem sabe quem, né? Daqui a pouco a gente recebe uma mensagem da Irlanda, que alguém está acompanhando o nosso grupo, né? Uma pessoa de São Paulo, né? De Londrina, enfim, que pode acompanhar o nosso programa e com essa ferramenta a gente consegue alcançar corações. Então isso é muito importante que a gente pense diferente sobre isso, né? A missão de coordenar é um chamado de Deus, mas ao assumir essa responsabilidade é comum surgirem dúvidas, desafios e a necessidade de crescer ainda mais no chamado. Muitos coordenadores de grupo de oração vivem esse momento. Querem acertar, querem servir melhor e conduzir com fidelidade, mas ainda estão aprendendo, né, no caminhar. Para ajudar os coordenadores de grupo de oração nos primeiros passos com mais clareza, direção e segurança, a RCC Brasil pensou no curso Socorro, Sou Coordenador, uma formação prática para fortalecer a sua liderança e apoiar naquilo que Deus confiou a você. Então entre lá na plataforma EAD da RCC Brasil e faça a sua inscrição. Então, gente, né? Às vezes realmente a gente é pego de surpresa no chamado, né? E às vezes a gente não tem tu, vai com tu mesmo, né? E daqui a pouco você vai e pega o jeito. Mas se a gente tiver um direcionar, eu acho que é bem melhor, né? Por todos os 50 dias do tempo pascal, e a igreja e a renovação carismática fazem a preparação para a celebração da festa de Pentecostes, que será dia 24 de maio. O tema para os encontros de Pentecostes 2026 será Abriu-lhe o lado e imediatamente saiu sangue e água. Evangelho de João 19:34b. Já está disponível para download um material para divulgação desenvolvido pela RCC Brasil, uma arte para auxiliar os grupos de oração e diocese na organização dos encontros. Então é só você entrar no site da RCC Brasil e baixar lá o material para você usar de divulgação. Imprimir aquele cartazinho, estou falando de comunicação direta, né? Imprimir o cartazinho bonitinho na paróquia para convidar os irmãos para participar deste grande momento. Nessa preparação, a RCC Brasil vai realizar a consagração ao Divino Espírito Santo, pelo livro de Jean Philippe, nos dias 14 de abril a 14 de maio, uma caminhada de 30 dias através da oração, da palavra e da meditação para mergulhar cada vez mais fundo no mistério do amor de Deus. Dia a dia, seu coração, sua mente e seu espírito serão preenchidos pela presença do Espírito Santo. Você pode adquirir o livro, inclusive, na livraria da RCC Fortaleza ou pelo site da loja RCC Brasil, ou também o e-book digital no site da RCC Brasil. Depois da consagração, vamos rezar a novena de Pentecostes de 15 a 23 de maio. Então se liga nessas datas, é toda a preparação para o dia de Pentecostes que acontece dia 24 de maio. Importante que além da participação na vigília e festa de Pentecostes, nas suas paróquias, a RCC Brasil sugere aos grupos de oração outras iniciativas missionárias, como carreatas de Pentecostes com o esplendor do Espírito Santo, se possível na véspera da solenidade ou no próprio dia, com canções, ministrações espontâneas em caixas de som. Então, gente, é divulgar a cultura de Pentecostes. O fato é esse, né? Esse é o foco, tá? Então, motive o seu grupo de oração. Se você não é o coordenador, chega para ele, dá uma cutucadinha, ó, tem um Pentecostes chegando, o que a gente vai fazer, né? E aí você leva mais e mais pessoas ao encontro com o batismo do Espírito Santo, que é como os irmãos aqui já colocaram. Estão realizando um seminário, é justamente levar
as pessoas a encontrarem com o Espírito Santo, né? Padre Elano, por exemplo, é um grande potencializador desse Espírito Santo, né? Então que você, na sua paróquia, no seu grupo, também potencialize esse encontro com o Espírito Santo, de que irmãos que estão com sede aí, precisando desse encontro e talvez não tiveram ainda a oportunidade. Vamos pro próximo bloco, já a gente volta. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora de falar da vida dos outros, mas dos outros que podem somar na nossa vida. É a vida dos santos que fazem com que a nossa vida seja ainda melhor. E hoje aqui com um discípulo amado que vai se apresentar antes de começar a vida dos santos. Eu me chamo Paulo Portela. Nesse tempo eu estou vivendo uma tarefa grata. Sou coordenador do Ministério de Formação, do Grupo de Oração São Miguel Arcanjo, da nossa querida Paróquia de Nossa Senhora da Glória, do nosso querido Padre Elano Samir. E para mim realmente é um momento feliz da minha vida, onde eu aprendo sempre que eu estou transmitindo. Então, é uma grata ação do Espírito Santo na minha vida, que eu estou vivenciando de forma que não tenho palavras. Agradecer ao nosso coordenador pelo discernimento e também por todos os nossos irmãos lá do grupo de oração. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dos santos, e aí, para falar sobre a vida dos santos, eu queria inicialmente falar um pouquinho sobre a devoção, né? O que é a devoção dos santos? Na Igreja Católica, nós veneramos os santos, né? E isso é apenas o reconhecimento de homens e mulheres que viveram o Evangelho de forma dedicada, servindo como modelo de santidade e intercessão junto a Deus. Os aspectos principais, quando a gente fala sobre devoção, a gente fala sobre intercessão, né? Que é onde os fiéis pedem aos santos, já em comunhão com Deus, que eles roguem por nós. A veneração, que para nós católicos nós chamamos de idolia, é simplesmente a honra que a gente presta aos santos como amigos de Deus, né? Imitando ali as suas virtudes e a vida cristã. E a comunhão dos santos, é o que está expresso ali no nosso credo, ela expressa a união entre os fiéis na terra e os bem-aventurados no céu. A gente faz uso de imagens e relíquias para quê? São apenas usadas para lembrar sobre a vida desses santos e elevar a nossa alma a Deus, né? São exemplos ali as orações, as novenas, as procissões e as celebrações, né? Duas diferenças importantes quando a gente fala ali de devoção. Muitas vezes as pessoas confundem ali a adoração e veneração, né? Nós católicos, às vezes, nós somos até insultados ali e a gente adora o santo. Na verdade, não. A adoração, a idolatria, é apenas a Deus, apenas a Jesus Cristo. A veneração do católico, que é a adulia, sim, é aos santos. Nós veneramos os santos, em especial a Virgem Maria. Nós temos ali a hiperdulia, que é uma veneração especial à Nossa Senhora. E essa busca da devoção é apenas para que nós possamos nos inspirar, né, na vida dos santos que alcançaram aí a santidade. E uma demonstração dessa vida de santidade é exatamente de Santa Diana, né? Nesse mês agora de abril, dia 28, a igreja ela celebra ali a festa de Santa Diana, que foi uma mulher que viveu em Milão, na Itália, e ali ela, durante toda a sua vida, ela acolheu plenamente o dom da fé. A formação de Santa Diana, ela demonstrava isso, que todo o seu conhecimento sobre a fé era um conhecimento de ter a confiança na providência de Deus, né? Ela estimava e ela demonstrava isso em todos os seus atos, né? no seu dia a dia. Santa Diana ela era formada em medicina e ela vinculava ali o seu trabalho também à sua fé. Ela fazia questão de ter esse compromisso de apostolado ali com os jovens da sua paróquia. Ela trabalhava ali na Conferência de São Vicente, servia a todos os jovens da paróquia e servia também a todos aqueles que procuravam nisso, mais necessitados, né? Então,
além dela ter esse amor à medicina, ela também tinha um amor à dedicação e o compromisso com a Igreja Católica. Santa Jana, ela ao longo de sua vida, ela sempre teve ali uma busca para descobrir qual era a real vocação dela. E isso ela se apegava em oração. É mais um grande exemplo dos santos, né? A vida de oração. E durante essa vida de oração, Santa Jana obteve ali o retorno de Deus, que fez ela optar pela vocação matrimonial. Ela queria muito vivenciar a vida dela dentro da Igreja Católica, mas ela queria também formar uma família cristã e dedicar essa família a Deus, né? E aí Santa Jana casou, teve 4 filhos e conseguiu conciliar aí a sua vida. Ela dizia que a partir do momento que ela encontrou a verdadeira vocação, ela se transformou numa mulher plena e totalmente feliz, né? Ela conseguiu ali ter harmonia nos seus deveres de mãe, entre a medicina e também nos cuidados com os filhos e com o esposo. Santa Jana dizia que viver a providência é aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Ela sempre fazia questão de expressar, não só em oração, mas no seu dia a dia, essa fé e essa crença na providência divina, né? Ela dizia que confiar é se abandonar na vontade de Deus e não aos próprios desejos ou ao próprio destino. Ela sempre falava que Deus tem um projeto para cada um de nós. Ela vivia isso diariamente, sempre acreditando na providência de Deus e sempre acolhendo a vontade de Deus na vida dela, né? Inclusive, muitos amigos e familiares falam que Santa Jana, após a sua morte, descobriram que em todas as consultas dela, mesmo dos mais necessitados, ela só saía ali do consultório, ela só terminava o expediente dela depois que ela tratava totalmente aquela pessoa que iria à procura dela. Mas não era só na medicina. Muitas vezes ela arrumava um emprego, ela ia em busca de um cuidado para a família, então ela fazia doação de medicamentos, ela sempre buscava atender aqueles que a procuravam de uma forma integral, né? O exemplo de vida que Santa Jana passou para a gente foi no momento que ela teve um diagnóstico, né? No 2º mês de gravidez, já no 4º filho, ela foi diagnosticada com fibroma no útero. E aí é onde ela passa para a gente um dos grandes exemplos. Antes de ser operada desse fibroma, ela faz uma súplica ao médico e diz que ele deveria optar pela vida que ela trazia no ventre. E ali ela se entregava à divina providência. Ela passou os 9 meses na oração. Durante esses 9 meses, ela demonstrou exatamente isso. A total confiança em Deus. A total confiança na divina providência. Então, foram 9 meses de oração, 9 meses de perseverança. E alguns dias antes do parto, ela conversou com o médico e disse para ele que ela estava ali pronta a sacrificar a própria vida para salvar a sua filha. E ela disse: se deveis decidir entre mim e o filho, nenhuma hesitação. Escolhei, e isto eu exijo, a criança, salvá-la. E com isso ela já demonstra, né, a fé dela na divina providência, e ela demonstra exatamente na crença, né, de entregar a vida dela à vontade de Deus. Infelizmente, durante o parto tiveram complicações e mesmo os médicos tentando ali salvar a vida de Santa Jana não conseguiram. Salvaram a vida da sua filha e Santa Jana, durante toda a cirurgia, ela repetia em ejaculatório: Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. E ela morreu ali santamente, aos 39 anos. Toda a cidade, né, durante o seu funeral, manifestou toda o que Santa Jana transmitia para as pessoas. Toda a população teve uma comoção ali durante o seu funeral. O Papa VI, né, definiu esse gesto de Santa Jana como imolação meditada. O que é isso? É um ato espiritual consciente de unir o próprio sofrimento e a própria vida ao sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, é uma atitude interior de amor a Deus. O Papa João Paulo II
beatificou Santa Jana em abril de 94, exatamente no Ano Internacional da Família. E ali, em 2004, ela foi canonizada. Meus irmãos, Santa Jana é exatamente um dos maiores exemplos de vida dos santos, né? Um dos maiores exemplos que a Igreja Católica tem de vida e adoração a Deus e os santos. É isso. Santa Jana, rogai por nós. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora da nossa mãe querida. É hora de devoção. Devoção à Bem-aventurada. Hoje com o nosso irmão querido Marcos, que vai se apresentar para nós e trazer a devoção à Bem-aventurada. Boa noite a todos. Eu sou Marcos Pires. Estamos à frente, junto com a minha esposa Joyce, que está aqui também. Estamos à frente da frase embrionária, discernida pelo nosso coordenador nonato do Ministério para Famílias do Grupo de Oração São Miguel Arcanjo. E a gente, hoje, 12 de abril, a gente celebra, né, a aparição de Nossa Senhora da Revelação, né, uma aparição que ocorreu em 1947 para o condutor de bonde Bruno Cornacchiola, que tinha na época 34 anos, era um protestante, né, daqueles mais radicais possíveis, que inclusive serviu na Guerra Civil Espanhola, né, voluntariamente, e nessa guerra ele conheceu um outro militar que o levou para os adventistas. E ele chegou inclusive a comprar, adquirir um punhal com a intenção de matar o Papa. Ele colocou, tinha inscrições nesse punhal que dizia morte ao Papa. Mas, se preparando para uma palestra que ele ia dar, exatamente para ser pastor adventista, né? Ele tinha uma viagem, e essa viagem, devido à crise dos combustíveis, o trem foi desmarcado, e ele acabou parando num local próximo a uma gruta, e os seus filhos iam para escrever, enquanto seus filhos ficaram brincando. E a bola caiu nessa gruta. E uma criança mais nova foi pegar. Quando chegou na gruta, a criança se deparou com a imagem, com a aparição de uma bela senhora iluminada. E ele começou a repetir, bela senhora, bela senhora. Um outro irmão foi e também viu e também começou a repetir, né? Até que os 3 irmãos foram. E o pai, preocupado, acabou indo também. Quando chegou, as crianças estavam meio em êxtase, né? Estavam duras, não se mexiam. E ele acabou, naquele momento, até querendo dar uma segurãozada no menino, né? Mas ele também acabou sendo tocado e viu Nossa Senhora, né? Então, ela muito linda, uma senhora de aproximadamente 65 a 70 anos, vestida com um manto verde, com uma túnica branca e uma fita rosa na cintura, segurando um livro cinza que era a Sagrada Escritura, né? Sagrada Escritura essa que ele usava para falar mal de Nossa Senhora, para pregar contra Nossa Senhora. E Nossa Senhora o exortou, dizendo, por que me persegues? Né? A partir de hoje basta. Ama a igreja, ama o catolicismo, ama o Papa. E ele se sentiu muito tocado. O interessante dessa história é que o local da gruta é exatamente o local de sacrifício de São Paulo, né, que é chamada a Igreja de Vila Fontana, que são a Igreja das Três Fontes, em qual São Paulo foi decapitado. E a fala que São Paulo recebeu quando foi convertido também foi a mesma. Por que me persegues? Né? Então, o Bruno ele se converteu e passou a defender. A gente às vezes duvida da ação do Espírito Santo, né? Mas a orientação que Nossa Senhora deu ao Bruno foi que ele procurasse um padre e quando chegasse
para o padre e dissesse que tinha alguma coisa para contá-lo. E o padre teria que responder da seguinte forma: Ave Maria, filhinho. Se ele respondesse, ele saberia que aquele era o padre. Mas aquele não seria o padre que ele ia contar. Esse padre indicaria um outro. E ele foi atrás desse padre e procurou a vários. E quando ele estava para desistir, né, a esposa o abordou e disse: você não procurou o nosso pároco ainda? Aí ele: não tem como procurar o pároco. Eu persegui. Eu botei as crianças para jogar pedra nele. Como é que eu vou chegar lá e falar? Então, mesmo assim, ele seguiu, porque ele já estava convertido, e falou com o pároco. E o pároco, ao ser indagado por ele, respondeu: Ave Maria, filho. Mas no momento eu não posso te ajudar. Conversa com o padre tal, e aí o indicou. E aí vem até hoje a devoção à Nossa Senhora da Revelação. A Igreja Católica é uma igreja prudente. Então, as aparições de Nossa Senhora passam por processo, até porque são muitas, são diversas. Nossa Senhora sempre está com a gente, né? Sempre está a interceder. Foi a primeira intercessora, né, das bodas de Caná. Então, Bruno, ele passa a ser um dos maiores defensores de Maria, aquele que anteriormente a perseguiu, aquele que anteriormente queria destruir a igreja, queria matar o Papa, passou a ser um dos maiores divulgadores da intercessão, da poderosa intercessão de Maria junto a Jesus para com seus filhos. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. Ah, que pena, né? Mas domingo que vem a gente vai estar juntos novamente com mais um grupo de oração maravilhoso como foi hoje, né? Inclusive, comenta aí, deixa seu recado, deixa sua mensagem, manda para nós seu feedback, sua participação, sua partilha, porque ela é fundamental para nós. Então a gente vai encerrar o nosso programa de hoje com muita alegria, desejando a você uma maravilhosa semana, que perdoe bastante, que abra o seu coração para a misericórdia do Senhor e também para louvar a nosso Deus, porque a gente vai terminar o nosso programa cantando, louvando com o nosso Ministério de Música de hoje. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, 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 eu confio em vós. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da Renovação Carismática Católica.